De volta do intervalo para este quarto e último bloco, recebendo a doutora Aline Garcia, falando sobre direito securitário. Doutora Aline, pegando um pouco o gancho da pergunta do bloco anterior, do doutor Roberto Serra, na prática, quando um consumidor, um cliente, um paciente prejudicado aciona o profissional, e esse profissional ele tem um seguro, como é que é a forma desse profissional chamar a seguradora para a responsabilidade dela, né? Na justiça comum e no juizado que não se admite a denunciação, como é que ficaria essa situação? Aí, Rafael, nós vamos voltar um pouquinho, tá? Porque quando acontece o sinistro, que é eventual situação de responsabilidade do profissional, ele pode avisar esse sinistro de forma administrativa, e na verdade essa é a forma recomendada. Primeiro buscar outras soluções para depois ir no judiciário. E aí ele reclama para a seguradora dizendo, olha, aconteceu um erro e eu causei um prejuízo ou um dano para determinado cliente ou determinado paciente. A seguradora ela vai avaliar se aquela questão tem cobertura pelo contrato. Tá? E aí, na via administrativa, a seguradora pode efetuar o pagamento direto para esse terceiro prejudicado. Tá? O que acontece às vezes é que, primeiro, a seguradora não é comunicada de que houve esse prejuízo para um terceiro, ou muitas vezes acontece da pessoa não concordar com o valor que está sendo proposto, porque dentro de cada cobertura existe um limite. E aí, as seguradoras têm que se limitar a esse valor para efetuar o eventual pagamento. Então, vai para a via judicial. Na via judicial, o STJ já sedimentou que o terceiro não pode ajuizar a ação diretamente contra a seguradora sem a presença do segurado na lide. Até porque se tem aí uma violação da ampla defesa do contraditório da companhia. Porque quem praticou o ato, quem se omitiu e quem causou o dano foi o segurado. Quem melhor do que ele para dizer sobre o que aconteceu? Então, ele tem que estar na lide. Então, nesse caso, ele deve ser chamado na lide e ele vai denunciar a seguradora, para que dentro dos limites do contrato, ela seja responsável pelo pagamento de eventual condenação. E aí, o que acontece? Se a ação for ajuizada no juizado especial civil, onde não é possível denunciação, o segurado tem que comunicar para a seguradora quando essa ação for ajuizada, a seguradora vai acompanhar o patrocínio dessa ação, para que quando o segurado for condenado, se condenado, eventual pagamento, ela venha a ressarcir o segurado. E por que ele tem que comunicar? Porque ela tem que acompanhar a ação. Normalmente, nesses seguros de responsabilidade civil, tem uma cláusula que diz o seguinte: o segurado ele não pode fazer acordo, assumir culpa ou efetuar pagamento sem autorização da seguradora. Justamente para quê? Para evitar que o segurado venha pagar qualquer valor, porque vai ter o reembolso. Perfeitamente. Doutora, e com relação ainda nessa prática aí do direito securitário, recentemente teve uma notícia bem divulgada no Brasil de uma pessoa que faleceu no exterior e a família não conseguia trazer o corpo dela para o Brasil para ser sepultado. Então, eu gostaria que você fizesse uma abordagem aí explicando para o telespectador qual a importância do seguro viagem para as pessoas. Tênis, com a globalização, a facilitação dessas viagens para o exterior e até de viagens nacionais mesmo, o que acontece é que é oferecido um seguro viagem com algumas coberturas muito específicas. Por exemplo, despesas médicas, caso o segurado fique doente na viagem. Assistência funeral, extravio de bagagem, por exemplo. São seguros, são coberturas que vão garantir para o segurado eventual pagamento em caso de acontecer cada um desses eventos. Então, qual que é a importância? Eu estou no exterior, eu normalmente vou com a previsão de gastos e prevendo ali um roteiro de viagem. E aí, infelizmente, todos estamos sujeitos a intempéries, a situações que estão totalmente fora do nosso controle. Então, o seguro viagem vem justamente para dar essa segurança, para dar essa estabilidade para o segurado, para trazer para amenizar um pouco, muitas vezes, esse prejuízo. É diferente de um seguro de vida, em que o segurado vier a morrer ou se tornar incapacitado numa viagem, tá? É diferente. Mas o seguro viagem, ele deve ser contratado para essas outras questões. Ótimo. Doutora Aline,
O seguro obrigatório DPVAT, ele teve uma redução média de 63% em 2019. Como essa redução foi possível? A administração do DPVAT, ela tem acontecido desde 2008 pela seguradora líder dos consórcios DPVAT. E eu posso dizer porque é a única seguradora que realmente regula e administra o fundo. Ela é constituída por um consórcio no qual várias seguradoras do mercado são sócias nesse consórcio. E o que acontece? Quando eu, você e todos os cidadãos proprietários de veículos pagamos o nosso IPVA e nosso licenciamento, nós pagamos o prêmio do seguro. E esse seguro é voltado para quê? Para toda a população brasileira. Ele prescinde de um acidente de trânsito envolvendo um veículo automotor que cause morte, invalidez ou despesa médica para a vítima. Seja o condutor, seja uma pessoa que seja atropelada na rua, seja o proprietário do veículo ou não, tá? E aí, por que eu estou explicando isso? Porque esse seguro, ele é administrado de forma privada, mas ele tem um cunho social. É uma forma do Estado intervir e tentar amenizar os danos causados pelos inúmeros milhares de acidentes de trânsito que acontecem em todo o país. Seja em rodovias, seja dentro da cidade, seja até em estradas vicinais, dentro das fazendas. Então, o que acontece? Essa administração pela seguradora líder, ela passou a ser feita através de um sistema só, ela passou a ser feita de uma forma mais incisiva e passou a haver também um trabalho mais incisivo de combate à fraude, tá? E a partir disso, a reserva técnica da seguradora líder foi aumentando. Então, o que a SUSEP, que é o órgão regulador, fez? Vamos começar a gastar um pouco mais essa reserva, porque tem mais reserva do que o previsto e do que o necessário. E aí a discussão, entrando um pouco no direito e no social também, veio por que não aumentar a indenização ao invés de diminuir o prêmio? Era uma opção. Na época, a SUSEP constituiu uma comissão para avaliar o seguro DPVAT, avaliar a abrangência, avaliar as consequências e se entendeu por bem diminuir o valor do prêmio ao invés de aumentar o valor da indenização, que hoje gira em torno de R$ 13.500 para morte, até R$ 13.500 para invalidez e até R$ 2.700 para despesas médicas. E é um seguro que, na verdade, não tem o cunho de pagar todo o prejuízo ou todo o dano causado pelo acidente. Não. É necessariamente de dar para a vítima ou para um beneficiário uma pequena ajuda naquele momento difícil, na verdade, por ser um seguro social. Tá? Essa notícia é boa para todo proprietário de veículo que pagou seu IPVA aí, vai se estender para os outros anos aí também? Então, tem 2 anos que há essa redução. De 2017 para 2018 a redução foi em torno de 37%, 18 para 19 mais de 60%. Eu não posso afirmar que vão acontecer mais reduções, porque os valores já estão ínfimos considerando os contratos de seguro de um modo geral. Por um outro lado, houve aí a mudança de governo. Com essa mudança de governo também há uma instabilidade nessa questão de formação da equipe econômica e a SUSEP, ela está diretamente ligada ao Ministério da Fazenda. Então, de forma que o próprio superintendente da SUSEP esse ano foi trocado. Então, eu não sei dizer, não posso dizer nem afirmar que vai haver alteração do prêmio ou para aumentar ou para diminuir. Nós estamos falando sobre acidente de trânsito, né? E acidente de trânsito remete ao Código de Trânsito. Nós possuímos uma legislação muito rigorosa. Sim. E quando se fala em trânsito, se lembra embriaguez no trânsito. Na esfera penal, isso é crime. Na esfera administrativa, acarreta uma série de consequências gravosas, como suspensão da carteira e multas, etc. E no direito securitário, qual a interferência ou a influência da embriaguez no volante para o seguro, para o direito securitário? Tem uma cláusula contratual que diz o seguinte, que o segurado não pode agravar o risco inicialmente assumido pela seguradora durante o contrato. Quando eu dirijo embriagado, eu estou necessariamente agravando o risco, porque eu tenho muito mais probabilidade de causar um acidente ou não, ou que alguém venha colidir comigo, mas porque eu estou ali com menos atenção, por exemplo.
Então, essa cláusula, ela resulta na ausência ou na perda de direito de indenização. Mas mais do que isso, considerando que nós temos uma lei seca, um código de trânsito que proíbe e até criminaliza a condução no estado de embriaguez, o contrato de seguro, por ser um contrato de cunho social também, por ser um contrato com função social, ele não pode incitar ou estimular que as pessoas dirijam embriagadas. Então, a gente discute bastante sobre o risco moral, que é aquele risco seguinte: eu tenho um seguro, eu posso dirigir embriagado, porque se acontecer um acidente, eu vou ter o meu veículo reparado, eu vou ter um terceiro reparado, e aí eu tenho essa intenção, na verdade, não dolosa, mas culposa, de assumir esse risco de dirigir embriagado e causar um acidente. Então, para o contrato de seguro, o segurado ele perde o direito à indenização. E essa discussão ela foi ferrenha no judiciário, de forma que o STJ firmou entendimento que no contrato de seguro automóvel não pode haver cobertura, a seguradora está isenta de pagar a indenização. E a discussão agora está no seguro de vida. Por quê? Foi simulado que no seguro de vida não teria essa ausência de cobertura, essa perda de direito, porque se discute muito o nexo, se a embriaguez de fato causou o acidente ou causou a perda da vida, né? Mas entrando numa discussão muito mais ampla do que isso, eu volto a dizer, considerando que o contrato de seguro tem uma função social e que ele trata desse risco moral, as decisões judiciais elas têm que avaliar as consequências também que elas trazem no âmbito não só de mercado, mas da própria sociedade. E daí a importância do mercado e do próprio advogado que atua no mercado de seguros, trazer ao judiciário essa discussão, trazer ao judiciário essa conscientização, buscar levar ao judiciário esse entendimento diferente. Doutora Aline, continuando nessa temática do Dr. Roberto Serra aqui, trânsito, seguro e trânsito. Quem colide na traseira é sempre o errado e complementando. E no caso de um engavetamento em que o veículo do meio não respeitou a distância, vamos dizer assim, distância regulamentar? Na regulação de sinistro vai ser apurada a culpa de cada um dos condutores envolvidos no acidente. Tá? Normalmente quem colide na traseira porque não respeitava a distância mínima é culpado. Mas a gente tem algumas variáveis. Por exemplo, se a pessoa que estava na frente parou bruscamente, né? Se houve, por exemplo, alguma questão de faixa de pedestre, se não teve, que não foi observada. Então, assim, vai depender muito das provas que forem, que instruírem esse processo de regulação e até o processo judicial, das testemunhas, de eventual câmera, algum vídeo que tenha. Então, assim, para o contrato de seguro, de um modo geral, tem que se apurar a culpa, é fato, que é diferente no DPVAT. No DPVAT não depende de culpa. Independente se o proprietário, o condutor é culpado ou não, ou se a vítima é ou não, vai ter cobertura no caso do seguro DPVAT. Perfeitamente. Nós recebemos hoje a doutora Aline Garcia, que expôs de forma brilhante a respeito do direito securitário. Gostaria de agradecer a presença e dizer que o programa está de portas abertas para que nós possamos aqui futuramente discutir sobre esse tema e sobre outros temas também, né? Com certeza, eu que agradeço o convite. Na verdade, o tema de seguros, eu digo que ele é apaixonante. Quem entra na área normalmente não sai, não só do mercado, mas também na advocacia. E é um mercado que está em ascensão, é um dos únicos que, na verdade, não teve crise com o ápice da crise do Brasil, porque as pessoas buscam segurança, né? Então, de fato, é um assunto que leva também muitas questões para o judiciário. E aí vem para o direito. Então, eu estou à disposição quando quiserem, tá? E agradeço muito o convite. Excelente. Desejo a todos uma excelente noite. Boa noite. Boa noite.